Opa, gente, eu tô gravando esse vídeo porque eu quis, né? Aí, se aparecer alguma coisa de Google, é porque tudo eu peguei de lá. Desculpa, então vou começar. Bom, o primeiro é o Willy. Eita, já pra começar ele é da Inglaterra. Como que esse bicho é da Inglaterra? Bom, pelo que eu sei, a Inglaterra tinha uma bandeira diferente naquela época. E isso explica, né? Porque a de hoje em dia é completamente diferente. Esse mascote aqui parece da Austrália. Podia ter, né? Uma aranha gigante, imagina. Seria top. Então, vamos começar porque ele é um leão anão. E ele foi criado em, calma aí, 1966, o primeiro mascote. E sim, teve duas Copas no Brasil e o primeiro mascote podia ser do Brasil. Aí já tem a maioria que a gente tem é das Olimpíadas. Então podia ter, né? Mais um da Copa do Mundo, que só tem três. Bom, e uma diferença é que na época eles tinham coragem de fazer um leão anão. Hoje em dia, é tudo frescura. Tipo, ai, agora a gente vai fazer mascote do Catar. Nossa, eles usam pano na cabeça. É obrigação ser um pano. Senão a gente vai passar mensagem que o Catar só tem aquilo. Tem que trazer algo de lá. Isso é uma frescura do caramba. Eles fizeram um leão anão. Pelo que eu sei, a Inglaterra nem tem um leão como mascote do Brasil. O Fleco também. Ele é um tatu-bola do Brasil, mas o animal principal aqui do Brasil é o cachorro caramelo. Então, nessa época, pô, já em 1970, o seu mascote vem. Ele é o Janito. Ele é o mascote do México. E parece que o México tá pagando pra Copa do Mundo para ter mascote lá. Porque é o terceiro. Brasileirão, um. Austrália, um. Argentina, um. Portugal, nem tem. E o CR7 ali, sendo craque sem mascote da Copa do Mundo. Enfim, o Janito, não tem muitas informações dele, já que a única coisa que ele apareceu foi em volta do estádio, que nem que nem os mascotes das Copas de futebol americano. E ele, diferente de todos, ele não teve um desenho próprio. Os próximos vai chegar uma certa parte que só vai ter uma foto deles. Mas se vocês quiserem, eu gravo um vídeo dos desenhos deles. Porque, tipo, só vai ser foto. Aí eu posso gravar, mostrar um pouquinho, né? Porque a maioria tem. O Janito não. A única coisa que a gente tem dele é essa foto e ele em volta do estádio. Eu acho que esse mascote é um pouquinho preguiça velha. Porque nem animal ele é. Ele é um humano. Ele é uma criança. Eu acho que isso daí estava sem criatividade. Já em 1970, temos Tip e Tap. Bom, eles são dois porque a Alemanha, naquela época, depois da Guerra Mundial, ela foi separada em dois países. E eu não lembro o nome. Só que eu lembro que tem alguma coisa a ver com horizontal. Não lembro. Eu tô tirando isso aqui do meio da minha bunda. Mas enfim, como na Copa do Mundo só tinha uma Alemanha, que é as duas junto, elas tiveram que fazer uma de cada Alemanha. São duas, então são dois mascotes. Pelo que eu sei, eles são irmãs. Então, aí eles são crianças e qual a obsessão por criança com a barriguinha pra fora? Em Copa do Mundo. Bom, se vocês querem saber o que significa esse WM na camisa do TAP, tem alguma coisa a ver. Então,
Depois do vídeo, vai lá pesquisar no Google, já que essa informação eu não consegui. Na IA do Google, que aí você pode perguntar um monte de coisa, sem resetar a informação que você pediu antes. E o 74 na camisa do Tip é por causa que a Copa do Mundo que eles foram apresentados foi em 1974. Eu achei isso aí um pouquinho de falta de, né, criatividade, porque tipo assim, vamos usar exemplo a Clarice do canal, né? A camisa dela foi a primeira a já existir na vida real. Ela tinha, eu acho que, porque nas ligações recentemente ela não usa mais, a mesma que tá lá. Por isso que desde 2025 é a mesma camisa que ela usa. E agora a minha. Vamos pro próximo. Em 1978, na Copa da Argentina, que foi a única que eu falei, teve o mascote Gauchito. E alguns sites, se você pesquisar na internet, falam que isso aí é um facão. Mas não, isso daí é uma arma, que eu não lembro o nome, que os gaúchos usam. E, tipo, não tem muito segredo. E por que a bola dele é ciano? Tudo é Argentina, tudo é branco e ciano. Isso daí é ciano ou azul? Eu sempre tive essa dúvida. Gauchito, ele é um dos mascotes que representa uma parte pequena da Argentina. Porque geralmente os mascotes representam grandes partes dos países. Só que tem muito pouco gaúcho na Argentina, mas do mesmo jeito tem. Eu não lembro se o nome é gaúcho, provavelmente é, mas se estiver errado, só corrigir nos comentários, porque aí às vezes eu dou pé do frango, não lembro mais de nada, faz um tempinho que eu pesquisei. Depois de pesquisar, eu fui ao jantar, né? Gauchito foi um dos poucos mascotes a não ter uma série. Antes da Copa do Mundo começar, é que toda a Copa do Mundo dele, sempre antes de começar, tem apresentando um novo mascote, que é algum cara da FIFA, né? E depois dele falar o nome do personagem, ele aparece. Então, as únicas participações e as únicas fotos que a gente tem de Gauchito foi de lá. Aí eles pegaram lá, tiraram o print, tiraram o fundo e transformaram em PNG. Já que ele foi um dos únicos a não ter uma série só dele. Em 1982, tivemos Laranjito. Ele ficou mais conhecido na sua própria série. E quando a Copa do Mundo rolava, pouca gente conhecia ele. Então é por isso que provavelmente você não conhece ele. E ele é muito julgado pelo seu design simples. E a série dele ficou tão marcante pelo hate e não como uma série tipo. Nossa, esqueci o nome. Putz, grilo. Mas tipo. Vamos lá, não conheço nada de série. O do Garfield lá, da série de 2002. Mas enfim. Ele fazia uma série de frutas com a esposa dele e um limão siciliano. E diferente de Gauchito, ele representa uma grande coisa do país dele, que é a Espanha, representando as laranjas. Enquanto Gauchito não tem muito dele na Argentina. O cara indo fantasiado de laranjito. O cara que tá atrás da fantasia indo pro bar bêbado. Enfim, Laranjito é a maior parte que ele foi representado. Ele só é famoso pelo hate, diferente dos outros mascotes. A maioria deles são reconhecidos por ser da Copa do Mundo, né, por representar alguma coisa no futebol. E
o Laranjito foi conhecido pelo hate, sendo muito, muito mal representado pela Espanha. O pessoal finge que ele não existe. E diferente da maioria das Copas do Mundo, teve uma votação. E a votação foi na série do Laranjito ou na série de um boi com a barriga de bola, sem os braços e as mãos. Bom, mas pelo menos não foi o touro, né? O boi. Porque o boi é muito mais tosco do que o laranjito. Em 1986, tivemos o Pique. O nome dele, Pique, veio de picante, já que ele era um pimentão, mas isso não representa ele. O picante não é o caso dele ser o pimentão, é porque ele veio do México. E as comidas do México são conhecidas por ser picantes, por ter pimenta. Tipo, a maioria dos tacos que tem são de pimenta, tem pimenta. É só no Brasil, esses países que é só alguns que tem, mas no México é difícil você encontrar um taco que não tenha pimenta. Burrito também. Mas enfim. Pique teve uma série, só que eu só consegui encontrar uma foto. Agora, a partir daqui, só vão ser uma foto. Não, vai ter um ainda que eu vou conseguir mais coisas. Pique teve uma minissérie que todas as séries dos mascotes só acabaram depois da Copa do Mundo acabar. Mas a do Pique foi diferente. A do Pique foi não, não teve um final bom. Eles, né, focaram mais na Copa do Mundo do que no do Pique. E descontinuaram a série dele pro resto da Copa do Mundo. Isso aqui eu também tô tirando da minha bunda. Eu lembro de ser alguma coisa assim do tipo. Mas Pique teve uma série bem minúscula. Eu não lembro se foi descontinuada no meio da Copa ou se tiveram poucos episódios enquanto rolava a Copa. Mas Pique é o que tem a série menor. E daqui a pouco a gente vai chegar nos mascotes que tiveram a maior Copa do Mundo. A série, no caso. Cial, ele é um mascote que ele é um cubo mágico. Ai, mas como ele pode ser um cubo mágico? Ele é mó esquisitão, mó maluco. É que, tipo assim, eu não sei se você sabe, mas cubos mágicos não tem só de cubo, tem de triângulo, tem de esfera, que é considerado o mais difícil de montar. Então, ter um cubo mágico no formato de seal, na época já teve, que você montava que nem um cubo, aí o cubo tinha articulações, que aí você podia levantar, virava um boneco. E naquela época ficou bem famoso. Só que só durou no ano da Copa dele. Que eu não lembro se eu citei, mas foi em 1990. Seal, ele é da Itália. O primeiro mascote a ser da Itália. E coitado, né? Já que recentemente eles estão sendo esquecidos na Copa, que nem o Peru. Peru? O nome dele é Peru, né? Desculpa, YouTube, não desmonetiza o meu vídeo. Eu confundi. Não foi proposital. Nem adianta. Nem adianta. Esse vídeo provavelmente vai ser desmonetizado. Mas o Peru, ele teve motivo para ser descontinuado na Copa e a última aparição foi em 2018. Diferente da Itália, que só tá sendo uma seleção ruim, aí se botar ela vai perder todos os jogos que tiver. O Peru trapaceou para ganhar uma Copa do Mundo contra o Brasil na semifinal, que foi Brasil contra Itália, que empatou. Bom, e acabar que nem toda a Copa do Mundo, quando o empate é o último jogo. Eu não lembro o nome. Mas eles trapacearam, né? O goleiro tava tentando furar a bola com a goleira botar a culpa no Brasil. Aí quando eles perceberam, eles falaram:
O Peru trapaceou. Não vamos botar goleiro substituto, não. Vamos fazer o Brasil levantar taça, né, coitados. Então, eu acho que a Itália devia aparecer nessa Copa. Mas aí tá o Sil, um cubo mágico, e é o mascote mais criativo daqui. Strike também não teve uma série definitiva. Só teve o programa lá apresentando ele. Então, as poucas coisas que a gente tem dele são apresentados. Ele também é que nem o Laranjito. Não, Laranjito teve uma série bem grande. O Janito, não lembro. Ele era mais focado no estágio do que nas séries. E assim. Gauchito, o Gauchito. Então, não tem muito o que citar dele. Ele é dos Estados Unidos, ele apareceu em 1994 e não tem mais coisa do que falar. Eu ia falar o país que ganhou, só que eu não lembro. Esse é o Pica-Pau, quer dizer, Phonics. Esse aqui é o Phonics. Ele também não teve uma série. Ele é da França de 1998. Ele não teve muita coisa, né? Só foi o vídeo apresentando ele. E também ele era mais focado nos estádios. Porque naquela época tinha uma areazinha vazia, onde tinha uma cerquinha, onde tinha uns mascotes lá do lado. Aí você podia fazer sua criança ir lá, tirar uma foto, conversar. Então, a partir do Sil, a maioria dos mascotes vão ser mais focados para alegrar as crianças que estão dentro do estádio do que as crianças que estão assistindo na TV e quer ver a sériezinha dos mascotes. Esses tiveram uma série, só que eu não assisti nenhum episódio. Então, esses daqui também vão ser bem curtinhos. O amarelo foi esquecido pela Copa do Mundo. Tem uma página da Copa do Mundo onde tem os mascotes. E o amarelo nem tá lá. O nome do roxo é Nick e outro é Cass. E também no álbum da Copa, Nick foi substituído para não ser roxo, ser vermelho. Então tá acontecendo um monte de polêmica com eles no álbum da Copa. Eles também sofreram bastante hate por ser feios. Para quem não reconheceu, eles são alienígenas com e o mascote da Copa do Mundo que teve mais episódios na série deles até agora, onde eles estão na Coreia do Sul e no Japão, que é onde aconteceu a Copa de lá. Também foi em 2002, onde eles fazem um monte de tecnologia por eles serem alienígenas, fazendo carro voador, essas coisas. Então, são os primeiros mascotes que são CGIs na série, que não é 2D. E se eles gravam lá e na edição, alguma coisa assim do tipo, eles botam um modelo 3D, que nem chroma key é, pra vocês terem ideia. E como podemos ver, o amarelo consegue fazer bolas de energia, já os outros, só quem sabe quem assistiu a série, né? Eu não assisti nenhum episódio. Esse também foi muito hateado. Ele é goleiro da Alemanha em 2006. Bom, ele sofreu muito hate por não ter calças. Mas tipo assim, o Sil também tem. E também por ele ser muito feio. Eles são os primeiros, tirando os de 2002. Ele é o primeiro, tirando os de 2002. Eu falei isso, só que atualizando, tirando o plural. A não ser 2D, os de 2002. Eles eram 3D. Já o Goléo, ele era um ator. Ele teve um destaque, né, quando ele foi revelado lá. Pelo que eu me lembro, ele não teve uma série. Então, tudo que sabemos foi apresentando o mascote antes da Copa do Mundo. E também, como eu falei, vão ter a maioria dos mascotes vão ser focados para interagir com as crianças que estão no estádio. Esse daqui também é... E também, ele sofreu hate pela fantasia dele ser muito feia. Aí o pessoal falava, na minha cidade tem uma fantasia muito melhor aqui. Era só comprar na cidade de vocês.
Mas, tipo, pelo menos teve um mascote, né? Pelo menos teve um mascote. E também tem que sofrer hate mesmo. Foi da Alemanha. Esse é Zakumi, de 2010, da África do Sul. Quem ganhou foi a Espanha. E pra mim, esse daqui é o segundo melhor mascote. Pra 2010 até 2018, tiveram os melhores mascotes. O Zakumi teve uma série também, longa, que nem o do Laranjito. E Zakumi, ele tem o cabelo verde pra se camuflar no estádio, para quem está assistindo não saber de quem foi o gol, só para enganar quem torce pro time adversário. Ele é da África do Sul e eu acho que a África do Sul devia ter mais mascotes. Esse daqui é massa, eu queria falar mais coisas dele, já que ele é um dos melhores, só perdendo pro próximo, só que eu não assisti nenhum episódio da série dele, então eu também não posso falar nada. Esse é o Fuleco. Ele é da Copa do Brasil de 2014 e pra mim ele é o melhor, né? Pra maioria das pessoas também, não só do Brasil. Ele também é o favoritinho na maioria dos países. E como eles estão de 7-1, foi logo no país do Brasil que perdeu de 7-1 pra Alemanha no último jogo que teve. Isso aqui é um absurdo. E ele era amado, todo mundo gostava dele. Até a gente perder de 7-1, ele sofreu hate antes do jogo acabar. Que eles estavam no estádio, né? Também tinha um troço. Aí o estádio fechava um pouquinho depois do jogo acabar. Aí o Fuleco tava lá e ele sofreu hate, falando que o Fuleco morreu, que enfim. Aí veio o famoso meme. Fuleco, ele sofreu hate depois do 7-1 e ficou por muito tempo sendo hateado. Só que depois de um tempinho, todo mundo voltou a gostar dele. E essa foto aqui foi um meme que fizeram depois da gente tomar 7-1. É que no estádio todo mundo tava gritando que o Flaco morreu. Aí fizeram esse meme. Eu achei pesadíssimo. É o meu Fuleco. Esse é Zabivaca. Ele foi da Rússia de 2018. Bom, na Copa de 2026 a Rússia não está jogando por causa que eles entraram em guerra. Então eles decidiram retirar a Rússia. Mas eu espero que essa guerra acabe daqui a pouquinho e a Rússia volte a jogar. Porque os mascotes da Rússia é o terceiro melhor, na minha opinião. Os mascotes estão acabando e eles fizeram uma votação. Ele, né, o presidente da FIFA, de que seria o mascote. Tiveram dois que eram... eu não lembro, só lembro que era um gato. Um era um gato, o outro era uma raposa e o outro era o Zabivaca, um lobo. O Zabivaca, ele foi selecionado e apresentado, que teve até uma sériezinha. Foi que nem a do Pique, foi bem curtinha, mas teve. Aí o pessoal só escolheu o Zabivaca para fazer maldade, fazer desenhos da parte íntima do Zabivaca aparecendo e eles sendo furry. Isso é um absurdo. Só porque ele é um animal, ele tem que ser furry. A maioria é animal. Ah, me poupe. Vamos pro próximo, antes que o vídeo seja desmonetizado por causa dessa comunidade aí da FIFA. Esse é o Laeb. Ele é da Copa de 2022 e é do Catar. Ele foi humilhado pelo o país lá que eu nem lembro o nome. Ele teve uma sériezinha falando onde que os mascotes iam depois da Copa que acabasse, que eles iam para um planeta desconhecido, onde o Laia estava lá até ele ser selecionado para a Copa. Aí a série é eles se preparando para sair daquele planeta para ir para o Catar e ser apresentado lá. Como o mascote é muito estranho, já que é um pano de prato, e eles não iam conseguir fazer uma fantasia. Laeb, diferente de todos os mascotes, ele não tem um humano fantasiado lá no estádio. E sim, se você olhar em cima do estádio do Catar, se você olhasse, né, porque agora tá sendo tudo reconstruído, tá sendo doado o terreno, tinha um Laeb gigantão lá
voando. E ele era gigante. Então o Laeb, ele teve pouca coisa, a série dele foi minúscula, só vi um episódio. E o episódio não teve nenhuma fala, mas teve fuleco. Foi bem focado no fuleco. Ele tava falando em todas. Teve até, né? Ele sendo um pouquinho focado, ele quebrando a quarta parede. Eu gostei. Mas o Laeb temos poucas informações. E nessa Copa do Mundo, como todo mundo que assiste a internet e YouTube Short, conhece esses três. Maple, Zaku e Glut. Canadá, México e Estados Unidos. Eles tiveram o trocinho lá apresentando e aí eles vão tendo uma série. Em sim, um lugar de encontro nos três países onde tem alguns mascotes da Copa das Olimpíadas. Outro já tem o resto todos da Copa do Mundo. E no meio tem um inventado que é só para os estádios, para só o lugar para tirar foto. E no meio, junto com esse mascote inventado, que é uma bola com corpo, tem os três. Então você só sabe da lore deles indo lá. E tipo, eu não vou viajar só pra saber disso, fazer o vídeo. Tchau!